Olá, sejam muito bem-vindos. Procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Romanos 14, 19. Então, eu pergunto, o que a obediência tem a ver com a paz e a edificação na família? A base bíblica de hoje está em Provérbios 4, do 1 ao 27, mas eu lerei apenas alguns desses versículos. E lembrando que, aqui embaixo, na descrição, há outras leituras sugeridas sobre nosso tema de hoje. Meus filhos, ouçam quando seu pai lhes ensina, prestem atenção e aprendam a ter discernimento. Pois a orientação que lhes dou é boa. Não se afastem de minhas instruções. Quando eu era filho de meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava, leve minhas palavras a sério, siga meus mandamentos e viverá. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. Adquirir a sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo mais, aprenda a ter discernimento. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Abrace-a e ela o honrará. Ela lhe colocará uma bela grinalda na cabeça e o presenteará com uma linda coroa. Meu filho, ouça minhas palavras e ponha-as em prática, e terá uma vida longa e boa. Eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e o conduzirei por uma estrada reta. Quando andar por ele, nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se às minhas instruções e não as solte. Guarde-as bem, pois são a chave da vida. Não imite a conduta dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus. Nem pense nisso, não vá por esse caminho. Desvie-se dele e siga adiante. Meu filho, preste atenção ao que digo. Ouça bem minhas palavras. Não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés, permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. Relacionar-se é importante. E a base bíblica apresenta muitos conselhos e cuidados de um pai para seus filhos. Nós fomos criados por Deus para sermos seres relacionais, sociáveis. E há um transtorno quando essas expectativas sociais são interrompidas por violência. E muito provavelmente você, ao ouvir a palavra violência, pensou em violência física, visível e marcável. E suponho que você argumentou, dentro de você, com seus botões, que isso não acontece num lar cristão. Pelo menos, não deveria acontecer. Então, pergunto, e outros tipos de violência, outros tipos de conflito, outros tipos de discórdia que não se mostrem fisicamente? Nem sempre as brigas deixam marcas no corpo, mas sempre deixam marcas na alma. E precisa muita graça de Deus para transformar esse desequilíbrio em cooperação, crescimento, caridade, paz. Pense bem, pequenas palavras ditas na hora errada, da maneira errada, matam tanto quanto qualquer arma. Como podemos evitar que esses assassinatos aconteçam em nossas famílias? Como podemos ficar sempre de boas com nossos irmãos e nossos pais? Se você quer ganhar a atenção, o respeito e mesmo a admiração de seus pais, precisa primeiro investir em seu relacionamento com eles. E não tem problema nenhum em querer isso. O problema é querer viver isolado no armário embaixo da escada. O problema é viver ignorando os nossos pais. Mas, voltando um pouquinho. Investir em seu relacionamento com seus pais significa que você precisa se esforçar para ganhá-los através de suas palavras e atitudes. Isso é saudável, sem birra, sem manha, sem chantagem emocional e sem mimimi. Muitas vezes, isso acontece bastante mesmo, você pode não concordar com seus pais. Como agir nesses muitos momentos? A Bíblia tem a resposta. Ela te orienta, enquanto filho, sobre como agir e reagir com seus pais em todas as horas, até mesmo na discórdia de sua parte. E aqui embaixo na descrição temos outros versículos sobre isso. Vamos ver 4 deles aqui e agora. Em Colossenses 3, 20, está escrito que devemos obedecer aos nossos pais em tudo. Em Efésios 6, 1 e 2, está escrito que devemos obedecer e honrar nossos pais. Em Provérbios 23, 22, está escrito que devemos escutar nossos pais
e não desprezar nossas mães. Em Romanos 12, 18, está escrito que nós devemos buscar a paz com todos, e isso inclui nossos pais. Desses 4 textos, o que nós podemos concluir? O que Deus diz aos filhos sobre suas respostas aos pais, mesmo que os filhos não concordem em tudo? Devo fazer o que eu acho melhor, pois meus pais também erram. Devo vencer meus pais pelo cansaço e convencê-los do que eu quero, na base da conversa. Devo brigar com meus pais, bater as portas, parar de falar e fazer outras chantagens emocionais até que eles concordem comigo. Devo ouvi-los, considerar o que disseram e obedecê-los, mesmo que eu não concorde. Então, 1, 2, 3 ou 4. Você já percebeu que Deus se preocupa tanto com o relacionamento entre pais e filhos que reservou um dos 10 mandamentos para regulamentar isso? É o único mandamento que traz uma recompensa explícita, sem rodeios. E você consegue pensar o porquê disso? Todos nós devemos nos esforçar para que haja paz, harmonia e amor em nossos lares. Afinal de contas, a família é feita por todos. Pai, mãe, filhos, irmãos, todos devem colaborar. Faz uma pausa e leia Gênesis 27, o capítulo inteiro. É o capítulo que nos apresenta a história, conhecida ou não, de Rebeca e Jacó tramando contra Isaac e Esaú. Casos de família, que nos trazem algumas lições importantes do que não fazer. Vamos começar por Rebeca. Ela ouviu uma conversa particular entre Isaac e Esaú no versículo 5. Ela contou para Jacó no versículo 6 o que ela ouviu. Ela convenceu Jacó a enganar seu pai Isaac e conseguir benefício pessoal nos versículos 9 e 10. Ela planejou e executou parte importante dessa falsidade ideológica contra Isaac e Esaú ao disfarçar Jacó e preparar a comida para Isaac nos versículos 15 e 16. E Jacó não fica para trás. Nos versículos 11 e 12, ele não rejeitou a proposta de sua mãe, apesar de ter medo das consequências. Ele mentiu descaradamente para seu pai, se aproveitando da baixa visão dele, e dizendo que ele era Esaú, nos versículos 18 e 19. Ele usou o nome de Deus em vão, no versículo 20, e mentiu novamente para seu pai, no versículo 24, quando Isaac insistiu que aquele Esaú estava meio diferente. E Esaú? Enganado pelo irmão, ele passou a odiar Jacó e prometeu matá-lo assim que seu pai morresse. Isso está no versículo 41. Do exemplo desse evento da família de Isaac, o que nós aprendemos para evitar? Não havia respeito entre os pais, entre os irmãos, nem entre filhos e pais. Cada um pensava apenas nos próprios interesses e não estava nem aí para o interesse e o sentimento do outro. O egoísmo e o desrespeito fizeram aquela família ruir. Abraão, Isaac e Jacó são sim os patriarcas do povo de Deus, mas a Bíblia é tão imparcial que não se preocupa em omitir falhas, pecados e deslizes. Para você ficar de boa com seus pais, aprenda com os erros dos outros e ore sempre a Deus pedindo para que Ele te ajude a ser um instrumento de paz dentro do teu lar. Não é porque Jesus é Deus que Ele pulou a adolescência e seus conflitos de geração da sua época. Vamos ler Lucas 2. 47, 51 e 52. Depois, você lê o contexto do versículo, e é sempre saudável fazer isso. E todos os que o ouviam estavam admirados com sua inteligência e com as suas respostas. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e lhes obedecia. Sua mãe, entretanto, guardava todas estas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria e em altura e tinha a aprovação de Deus e dos homens. Jesus foi adolescente também. Apesar de ser tão jovem, todos ficavam admirados com sua inteligência e suas respostas. A história de Lucas 2, do 41 ao 52, nos apresenta Jesus aos 12 anos. E creio que há pouca diferença de idade entre ele e você, certo? É interessante nós observarmos o versículo 51. Jesus era obediente aos pais. Jesus, Deus. Jesus, o Criador do universo. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era obediente aos pais. E agindo assim, o jovem Jesus crescia em sabedoria e altura, sendo aprovado por Deus e pelos homens. Sem falso moralismo, falsa modéstia, considerando o que nós vimos até aqui neste vídeo, em que Jesus era diferente da maioria dos adolescentes? Obediência. Ele é o exemplo que nós devemos seguir. Tenha você 5, 15 ou 130 anos. E novamente sem moralismo, sem falsa modéstia, sem politicamente correto. A obediência pode até estar fora de moda hoje, mas sem obediência é impossível obedecer ao quinto mandamento, que permanece tão atual hoje quanto foi 3.500 anos atrás.
vamos para uma sequência de perguntas retóricas para mim, mas autoavaliativas para vocês. Na sua família, você briga com seus pais ou busca a paz? Na sua família, você faz as coisas escondidas ou é obediente e não precisa se esconder? Na sua família, você nunca desrespeita seus pais ou às vezes não respeita, dependendo da situação. Na sua família, você mente para seus pais ou fala sempre a verdade com jeitinho? Parênteses, falar a verdade aos coisas não tem mérito algum. Essa história de sinceridade absoluta é só um disfarce para ser mal educado e inconveniente, até maldoso. A verdade pode ser uma arma cruel na boca de pessoas cruéis. Fecha parênteses. Na sua família, você procura seus pais para conversar sobre o que pensa e sente ou esconde dele os seus pensamentos e sentimentos. Na sua família, você se esforça para ser obediente ou é um rebelde sem bandeira, desobedecendo sempre que discorda? Lembre-se que é uma série de perguntas para guiar sua autoanálise. Então, não seja conivente, mas também não seja carrasco com você. Que tipo de filho você tem sido? Como Jacó ou como Jesus? O filho que realmente quer ficar numa boa com os pais faz sua parte e se esforça para manter a família unida e feliz. Pense nisso. E como nós cantamos, leia a sua Bíblia e faça suas orações. Eu fico por aqui e até a próxima.